Quem viveu o confisco da poupança de 1990 vive até hoje com medo disso acontecer de novo, e muita gente deixa de investir por causa desse medo. Mas qual é a chance disso se repetir nos dias de hoje? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou começar falando o que aconteceu na época do confisco, como que é hoje em dia e o que aconteceria se os políticos resolvessem mesmo confiscar o nosso dinheiro. No dia 16 de março de 1990, a poupança de todos os brasileiros foi confiscada. As pessoas só podiam sacar até 50 mil cruzeiros, o que hoje valeria pouco mais de 14 mil reais. Fizeram isso para tentar controlar a inflação, que passava de 80% por mês. Se você recebesse seu dinheiro hoje, você conseguia comprar 2 quilos de carne. Mas se você guardasse esse dinheiro por 30 dias, você ia conseguir comprar pouco mais de 1 quilo de carne. A principal causa para essa inflação descontrolada era a dívida do governo que estava fora do controle. O governo, na época do regime militar, nos anos 70, pegou empréstimos de outros países para fazer investimentos na industrialização do Brasil. E essas dívidas vieram vencer lá pelos anos 80, quando os países pararam de emprestar tanto dinheiro para o Brasil. Os juros desses empréstimos viraram uma bola de neve. O Brasil estava gastando mais dinheiro do que arrecadava em impostos. E quando isso acontece, quando o governo gasta mais do que deveria, a gente fala que ele está em déficit orçamentário. E aí, para o governo cumprir com essas dívidas externas, ele começou a gerar dívida interna. Toda essa dívida e esse desbalanço dos gastos começou a criar uma inflação maluca. Queriam uma solução milagrosa que resolvesse o problema da noite para o dia. Mas resolver o déficit não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. A gente precisa mudar muita coisa, precisa cortar muitos gastos e isso leva tempo. Aí decidiram ir pelo caminho mais fácil, meio que na tentativa e erro. Já que não dá para resolver o déficit tão rápido, então eles tentaram confiscar o dinheiro das pessoas meio que num estilo vai que dá certo. Eles pensaram, confiscando o dinheiro das pessoas vai ter menos gente com dinheiro na mão para comprar as coisas e com isso os preços tendem a dar uma segurada. Mas aí o caos se formou. Os donos de empresas não tinham mais dinheiro, não tinha como tirar o dinheiro do banco para pagar os funcionários. O PIB retraiu 4,5% em 1990 e o resultado disso foi que muitas empresas acabaram fechando e muita gente acabou desempregada. A inflação caiu por 2 meses, ali no comecinho do confisco, mas logo em seguida ela começou a subir e acabou o ano de 1993 em 2.477%. E isso foi porque a principal causa da inflação não foi resolvida, que era o déficit. Eles erraram. Erraram feio. Erraram rude. Depois disso, o Collor sofreu impeachment e veio o Plano Real, que controlou toda essa inflação, chegando a 1% ao mês lá em 1994. Mas e hoje? A inflação segue controlada. A gente não tem mais aquela inflação louca, descontrolada. A inflação de janeiro foi de 0,42%. E quando você soma a inflação dos últimos 12 meses, a gente tem 4,51%. Então a gente não precisa de nada maluco para controlar a inflação. E hoje a gente tem um sistema financeiro muito mais robusto, que tem vários mecanismos para controlar a inflação. O nosso sistema financeiro é um modelo para outros países até mais desenvolvidos que o nosso. E abrindo um parênteses aqui, eu não estou falando que o Brasil é um mar de rosas, mas o nosso sistema financeiro ele é muito bem resolvido. E para somar tudo isso, em 2001 foi feita uma emenda constitucional para evitar que esse tipo de coisa aconteça. No artigo 62, ele fala que em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias. Mas é vedada a edição de medidas provisórias sobre a matéria, que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. O que isso quer dizer? Isso significa que o presidente não pode mais dar canetada na calada da noite igual o Collor fez para sequestrar o dinheiro das pessoas. O único jeito de fazer isso é com outra emenda constitucional e é um processo bem chato de aprovar. E é todo um processo. Primeiro precisa fazer a proposta, depois que fizer a proposta vai lá para os deputados, e aí lá nos deputados precisa fazer a análise, aí faz a votação. Aí depois que tudo for aprovado, se for aprovado, vai lá para os senadores, é feita a análise, é feita a votação também. Se alguma coisa mudar no texto dessa emenda, precisa voltar lá para os deputados, fazer nova análise, fazer nova votação e pode ficar nesse ping-pong um tempão.
E se todo mundo aprovar no final das contas, é aí que vai começar a valer essa emenda. Não é uma coisa tão simples, não dá para fazer da noite para o dia, leva semanas, meses ou até anos para ser aprovado. E o processo é público, a TV vai falar, a internet vai falar, a sua avó vai falar, todo mundo vai ficar sabendo e todo mundo vai correr para os bancos para tirar o dinheiro. E não ia fazer sentido o governo passar por tudo isso para dar o nosso dinheiro para Venezuela e Cuba, porque no final das contas é ele mesmo que ia acabar sem dinheiro. Mas como que o governo ia acabar sem grana? Como ia demorar no mínimo semanas para ser aprovado, a galera ia tudo entrar em pânico e ia correr para sacar o dinheiro. Só que tem um detalhe, os bancos não têm todo o dinheiro em caixa para cobrir todos os saques. Eles funcionam com o sistema de reserva fracionária. Quando a gente deposita no banco R$100, ele só é obrigado a manter numa conta lá do Banco Central 21% desse valor, ou seja, R$21. Os outros 79% ele pode usar para fazer empréstimos para outras pessoas. Esse valor que o banco é obrigado a depositar varia conforme o momento da economia, é o Banco Central que determina isso. Só que o que acontece? Quando a gente vai sacar e o banco não tem dinheiro em caixa, ele pega emprestado de outro banco. Mas se todos os bancos estiverem tomando resgate, para o nosso sistema inteiro não quebrar, o Banco Central vai lá intervir e ajudar os bancos emprestando para eles. E lembra, o Banco Central é do governo, então no final das contas, quem vai ficar sem dinheiro é o próprio governo. Ou seja, é um grande tiro no pé. Nada é impossível no Brasil, mas o confisco do nosso dinheiro hoje é bem provável. Você pode mudar a sua vida e a vida de gerações da sua família com investimentos, mas enquanto o medo do confisco for parte da sua estratégia de investimentos, essa mudança vai ficar cada vez mais distante. Meu nome é Letícia Baleiro e essa é a minha contribuição para a sua independência financeira.